funcionando. Bom dia a todos. Hoje nós vamos discutir o texto do Wittgenstein, a conferência sobre ética. Então, vamos para a nossa primeira rodada. Vamos começar com o Guilherme. Guilherme. Oi, professor. Então, é um texto... É bem interessante, assim, o que ele vai trazer, o que ele vai falar. E eu sinto que eu não compreendi tudo que ele queria trazer, assim. Eu sinto que ainda tem várias partes que ficaram um pouco abstratas, assim, para mim, quando ele vai falar. Só que o que eu achei mais interessante foi os conceitos desse absoluto, né? E o quanto ele falava sobre não existir esse absoluto, né? Não existir, não poder existir o bom absoluto, o bem absoluto, né? E sim a explicação dos fatos. E também eu nunca me aprofundei muito no debate sobre a ética. Então, eu acho que eu estou um pouco atrasado, assim, de onde que gera esse debate, assim. Só que eu achei esse texto interessante para conseguir introduzir a esse debate. Eu também achei ele bem no comecinho do texto que ele vai começar a proferir, né, o seu discurso lá. Eu achei ele muito sassy, né? Eu achei ele engraçadinho, assim, fazendo as piadinhas. Ninguém quer vir aqui para escutar uma divulgação científica e se achar esperto de um tema que você, na verdade, não sabe. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ir para uma divulgação científica e achar que eu sei um tema que eu não sei. Mas, enfim, acho que é só isso que eu tenho hoje. Tá bom. E você, Thaís? Eu achei interessante, assim, em vez de ser um artigo, ser uma conferência. Um pouco do que o Guilherme falou, achei interessante também que ele fala a parte sobre o inglês, né, sobre como que ele vai ser entendido, assim, sobre a tradução exata das palavras. Eu sinto que isso às vezes é uma dificuldade no meio acadêmico, de como que até as traduções funcionam, né, de como que isso é apresentado, da definição dos conceitos. Achei interessante a escolha dele de começar por isso. Mas sobre o texto em si, eu até li 2 vezes, assim, para ver se... Era um texto curto, né, mas para absorver melhor. E uma coisa que eu achei interessante foi sobre a própria definição de ética, né, dele. Eu acho que traz uma base para a gente pensar um pouco do relativismo, assim, sobre como que você está falando sobre uma coisa ser boa em relação ao quê, né? E eu achei interessante, assim, as definições que ele traz, assim, sobre como que isso envolve o seu universo, assim. Eu lembrei daquele texto que a gente leu do Gadamer, sobre a ética ser o conjunto de valores do indivíduo, assim, sobre esse universo particular das pessoas. Ok, obrigado. E você, Giovana? Eu não vou mentir, o texto foi um pouco confuso para mim, não entendi muita coisa. Eu acho engraçado que a Thaís falou agora que ele mencionou do inglês, que eu lembrei da Daniela falando do seu francês na aula passada, ele pedindo desculpas no inglês dele, mas enfim, foi um pouco confuso, mas o que eu entendi foi que não dá para a gente usar ética com valor científico, né? Porque cada um tem a sua, cada cultura tem a sua, e é isso. Mas, eu gostei, achei meio confuso, mas é isso. Tá bom. E você, Dani? Bom, no finalzinho, eu acho que ele coloca o ponto central, assim, do texto que ele está querendo dizer, né? Que, assim, tem gente que está pensando em ética, está pensando em termos absolutos. E aí, quando a pessoa fala, assim, de milagres, de coisas que a existência, que a vivência das pessoas não comprova, né? Ele não está a fim de ridicularizar essas pessoas, mas só de, assim, tipo, avisar para os outros que as pessoas, elas se enquadram, né? Estão se enquadrando naquele momento, em outros termos de pensamento, sabe? Em outro, como é que se diz, né? Patamar, em outra ala do cérebro da experiência humana, sabe? Eles não estão falando exatamente ciência. Agora, o que eu quero saber, a pergunta aqui, né? Tá bom, calma aí.
Calma aí. Assim, ó. Deixa eu ver se consigo. Se você não pode, com a ciência, julgar a ética, porque ela tá, tipo assim, a ética dos outros, a cosmovisão de outros grupos menores, sabe? Tipo assim, tem vivências mais doidas, eles estão falando das coisas, você não vai ridicularizar dizendo que aquilo é errado, ou pecado, ou pagão, né? Aí, a ciência, ela também não tá num patamar, assim, de, tipo, tomar cuidados com ela, de, não, olha, é o seguinte, a ciência não vai dizer sobre Deus, a ciência não vai falar que profissão você deve seguir, sabe? A ciência não vai falar o que é você, quem é você. Será que também teria nesse sentido? A ciência também não é ética, assim como, entendeu? A ética não é científica? É esse o ponto. Se elas são mutuamente excludentes. Ok. Você, Caio. Professor, eu acompanho a Giovana, assim, eu achei difícil de entender. Eu acho que ele já começa deixando bem claro, assim, né, para mim, pelo menos, que ele vai ser difícil de entender, que ele vai, tipo, se enrolar no meio e tudo. Eu fiquei me perguntando para que fazer isso, assim, né? Não fui diferente da Luz, não gostei. Fiquei me perguntando para que fazer isso. Já sabe que vai falar um monte de coisa confusa. Se eu tivesse lá, eu ia me perder na primeira frase que ele estava falando. Aí o cara ainda me manda que eu vou me perder mesmo, aí eu ia embora, eu ia levantar e ir embora, né? Tipo, porra. Mas assim, Ok. falando, falando sério assim também, tive dificuldade mesmo assim de compreender ele, assim, fiquei confuso no meio, fiquei bem confuso assim, fiquei um pouco incomodado que eu tava confuso. Aí ele mandou para mim é óbvio. Aí eu, porra, para mim não, eu tô muito confuso, não tô entendendo nada. Não é óbvio, desculpa. Mas me chamou a atenção quando ele trouxe bem no comecinho, quando ele traz a ideia do conceito de juízo de valor absoluto e relativo, que eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, de como a gente atribui um absoluto. Os exemplos dele foram muito bons nesse sentido, né? De mostrar na vida, assim, como é que a gente atribui esse juízo de valor nas situações. E no final também, igual a Giovana falou, quando ele traz que a ética não tem um lance muito científico, assim, né? Que termina falando isso, assim, que não pode ser visto como um saber científico de fato, assim, porque é isso, e concordo bastante com o que a Giovana trouxe, assim, né, para não repetir. Ok. Desculpa aí as brincadeirinhas, mas é porque eu Não, foi ótimo, Caio. É bom que você também se expressou, isso é importante. E você, Rodrigo, você ficou para o final hoje, né? Estou vendo aí que eu estou esperando você fechar assim sem pressão, mas só fechar assim com chave de ouro, que tudo vai fazer sentido agora. Então, eu acho que, de fato, para mim, eu fico no meio termo da galera. Eu acho que, tipo, de fato é um texto muito que se você não tiver a paciência que ele pede, é interessante, né? Porque eu me senti muito nisso. Chegou ali mais ou menos na quarta página, eu tava tipo, ele tá falando alguma coisa, eu entendi alguma coisa, mas tem muita coisa que eu não tô entendendo. E aí, por exemplo, quando ele, na última página, por exemplo, ele finaliza o texto, que aí que eu acho que vai bem a questão da paciência, que meio que ele vai dando vários exemplos durante o texto para construir a ideia dele, né? Para tentar simplificar e tal. E aí entra interessante a questão da língua, né? Que, por exemplo, que inclusive é um ponto central do texto, né? Que é o que vai diferenciar, o que vai colocar a ética como não sendo possível de ser uma ciência é a linguagem, né? Então, e aí, enfim, aí eu fico pensando nisso, né? Por exemplo, o entrave da comunicação ali é o próprio entrave da própria ética enquanto, sei lá, tentando consolidar como uma ciência, né? E aí fiquei pensando bastante também sobre a questão lá dos sentido trivial, relativo ou ética absoluto, né? E aí vou muito também acho que foi a Thaís que falou dessa questão de relativizar, né? Porque os sentidos vão ser relativos ou absolutos a depender do contexto, né? E tem outras coisas, mas acho que você vai fazer perguntas, professor, a gente vai conversando. Eu acho que eu já estou muito previsível, né? Tá bom. Olha, esse texto ele é muito curtinho, né? E essa é a vantagem dele, porque quer dizer, não é a vantagem dele, mas é incrível como ele consegue um texto tão curtinho dizer tanta coisa. Isso, na verdade, foi uma apresentação, né?
ele faz uma apresentação em Cambridge, né? Esse texto tem 6 páginas. Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar do princípio. Primeiro, dar umas notícias sobre esse moço. O Wittgenstein, ele tem claramente bem definido 2 fases. A primeira fase é quando ele escreve o Tratados Lógicos Filosóficos. O que é o Tratados? Ele quer acabar com... No fundo, ele quer acabar com os problemas filosóficos. Ele acha que ele resolveu todos os problemas filosóficos com tratados, que é uma criação de uma linguagem artificial que é capaz de estabelecer critérios para aquilo que a gente pode dizer com sentido e aquilo que a gente separa da metafísica. Então, portanto, não tem sentido. E aí, o que você tem? Você tem, enfim, é um texto também muito curto, né, uns 40, 50, 60 páginas no máximo, mas é todo feito de aforismo. E a segunda fase, que é a investigações filosóficas, nas quais ele muda. As questões continuam sendo, se não as mesmas, muito parecidas. Ele quer acabar com a filosofia, ele quer mostrar, no fundo, quer fazer com que a gente deixe de se preocupar com questões que se colocam em questão. Enfim. E ele estabelece um outro método para trabalhar com essas questões, né, dos limites da linguagem, que é a ideia de que o significado de uma palavra é igual ao uso. Dizer que as palavras têm uso é banal. Dizer que o significado é igual ao uso, não. Muda tudo. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, as palavras, elas têm um uso, elas têm... O uso é igual ao significado, o significado é igual ao uso. Então, portanto, o uso, ele está dentro de um jogo de linguagem. É uma coisa que as pessoas fazem, então tem uma dimensão antropológica da linguagem, nesse sentido. E a filosofia começa com o mau uso das palavras. Quando a gente tira a palavra do seu contexto, onde ela tem um sentido muito preciso, tem um sentido preciso, não, tem um sentido compatível com aquele jogo de linguagem, e utiliza em outros contextos, que são... o Wittgenstein é meio louco, né? Ele era filho de uma das famílias mais ricas da Áustria, os Wittgenstein. E o pai dele era genial, era um desses grandes capitalistas. E ele, pouco antes da guerra, ele pegou todo o dinheiro dele e investiu em bônus do Tesouro Americano. Ele é da Áustria, então, o que eu já ouvi falar é que os Wittgenstein vivem desse dinheiro até hoje. E depois que ele terminou escreveu o Tratados, ele deu toda a fortuna dele, distribuiu para a irmã, distribuiu para obras de caridade e tal, e foi se empregar como jardineiro. Como ele achava que tinha resolvido os problemas da filosofia, foi ser jardineiro. Aí, em determinado momento, ele resolve ser professor de ensino fundamental. Acho que seria hoje que nós chamamos de ensino fundamental, em Kirchberg. Aí ele volta para Cambridge 10, 15 anos depois, porque ele
O Ramsés foi procurá-lo lá, um cara de Cambridge foi procurá-lo lá, e depois começou a discutir com ele coisas dos tratados, e aí Wittgenstein achou que ele não tinha resolvido os problemas que ele achou que tinha resolvido, então ele voltou para a filosofia. E a conferência de ética acontece nesse momento, é um momento de transição entre os dois períodos. O Moore, que ele cita, é quem propõe essa definição da ética. A ética é a discussão do bom. Né? E o que o Moore vai dizer é o seguinte: o bom é um conceito simples. Por quê? Porque você não pode reduzi-lo a nenhum outro conceito. O bom é aquilo que você usa para reduzir os outros conceitos a ele. Então, a ética, para Moore, é a discussão do bom. E ele vai. É disso que o Wittgenstein parte. Tá. Acabou a sessão History Channel. Qual é a primeira distinção que ele faz? Você já citaram. Que está no centro de tudo. Que é entre valores relativos e valores absolutos. Vamos discutir um pouquinho? O que são valores relativos e o que são valores absolutos? Caio, você disse que você pegou essa parte bem. Então, você explica. Eu não sei se eu peguei bem, assim, né? Mas assim, tipo, um valor absoluto, por exemplo, assim, né? Que, é porque eu fiquei com o exemplo dele na cabeça, né? Assim, se você chega e você fala assim, por exemplo, você tá jogando bola, né? Ali, tá jogando mal, descansando, você tá fazendo alguma coisa que você poderia estar fazendo melhor, que não implica na vida de outra pessoa, que não altera para mal ou para bom, né? Enfim, não vai ser tão relevante assim. E você podia estar fazendo melhor e tudo, ou nesse sentido assim. E aí alguém vira e fala, ou você vira e pensa assim, né? Podia estar fazendo melhor? Podia, mas não quero. Tudo bem, não querer estar fazendo melhor nesse sentido que você não vai estar afetando diretamente ninguém, que não vai estar, enfim, né? Mas aí no juízo de valor relativo, por exemplo, você está interferindo nas coisas, está interferindo na ordem das coisas. Se você não quiser fazer melhor, você está sendo eticamente errado, assim, né? Você está, tipo, por exemplo, tipo, sei lá, você me pediu para explicar aqui. Eu podia mesmo tentar explicar, né, falar o que eu estou falando, eu simplesmente podia falar, não quero, mas podia. Eu tá fazendo, tipo, por um juiz de valor relativo assim, eu ia tá sendo completamente assim errado com você, né? Assim, tipo, então acho que eu fiquei por aí na minha cabeça, assim, né, que tem coisas na vida que você pode tomar com juiz de valor absoluto que não vai interferir na das outras e com juiz de valor relativo que você não vai poder, tipo, você pode escolher, mas se você escolher não fazer tão bem, escolher interferir de forma ruim na vida de outra pessoa, vai ser ruim, assim, né? Fiquei com isso, assim. Ok. O que vocês têm a dizer sobre isso? Não sei, agora eu fiquei bem confuso, porque eu tinha entendido isso que o Caio falou, só que ao contrário. Eu tinha entendido que o juízo de valor absoluto era esse segundo caso, quando você está fazendo mal a alguém, quando a sua ação está fazendo mal a alguém, então você deve mudar a sua ação, então ali já tem algo mais absoluto, assim, né? E aí você jogando bem ou mal é relativo. Se você vai querer, alguém vai querer que você jogue melhor, ou que você não jogue melhor, é relativo, assim, não é tão absoluto quanto você está prejudicando alguém ou tornando a sociedade prejudicada pelas suas ações. Mas eu também fiquei com diversas dúvidas na relação assim, o que é a ética, né? Se a ética ela não existe nesses parâmetros de você falar como ciência, né? Como a gente tem conselhos éticos? Como é que isso funciona? Porque isso acontece, isso funciona, sabe? E agora eu estou com isso martelando assim na cabeça, né? A ética é só uma religião dos cientistas que eles acreditam nisso? Tipo, fiquei com essas dúvidas e mais confuso agora ainda. Ok. Vamos lá, Thaís. Ajuda os dois aí.
Eu tô mais ou menos na mesma, assim, eu achei que eu tinha entendido, mas eu acho que a discussão a gente vai percebendo que é meio confuso mesmo. Mas o que eu tinha entendido quando eu li, assim, é que, por exemplo, você falar uma cadeira é boa, eu acho que é o exemplo que ele usa, inclusive, né, da cadeira, eu lembro desse exemplo. Por que que você está colocando que aquela cadeira é boa? É porque ela cumpre uma função de você conseguir se sentar e você se sentir confortável nela? Ou é porque você considera que ela tenha uma beleza, por exemplo? Então, se você diz que a cadeira é boa porque ela cumpre a sua função, aquilo está sendo um valor absoluto porque ela está relacionando com a função que ela tem. Mas se você coloca alguma percepção própria sobre aquilo, acaba sendo relativo aos seus próprios conceitos e valores. Eu não sei se é isso, mas foi o que eu tinha Ok. entendido na leitura. Vamos lá. E você, Giovana? Eu tô meio na mesma também. Quer dizer, na mesma não, porque eles até entenderam alguma coisa desse ponto. Não entendi muito bem, não. Tá bom. Não tem problema não. Caio, vamos lá. Caio, De não, novo? desculpa. Rodrigo. Não, Rodrigo. Professor, eu não sei, eu achei uma operação muito louca, porque o exemplo que a Thaís deu por último agora, quando o Caio falou, eu falei, porra, entendi errado, quando o Caio começou a falar. Quando o Caio terminou de falar, eu falei, pô, não, pera, acho que é isso mesmo. Aí o da Luiz veio, eu falei, não, eu não sei mais nada, e é isso. E aí a Thaís falou e eu me recuperei um pouco. Só que é muito estranho, por quê? Aí eu comecei a pensar nisso agora. Ele parece dar os exemplos a partir da noção do que o outro cara dá. Porque em certo momento ele fala que não existe isso de bom e mal na ética, né? Não existe essa relação de juízo. E aí, mas enfim, e aí eu comecei a pensar também em outra coisa que foi lá sobre o discurso da beleza do Sócrates. E aí eu fiquei pensando que vai mais nesse sentido também, que pode ser que, por exemplo, ele vai falar sobre a questão da beleza, né? Tipo, aí, enfim, e aí a beleza é relativa, né? Então, quando ela dá exemplo da cadeira, acho que fixa nisso, né? A partir do momento que você tem percepções suas, você está relativizando a coisa, né? E aí é uma loucura, porque ele fala que as coisas têm o sentido de si própria, né? Você não pode falar aqui, até que você fala da questão da palavra, né? Da questão da filosofia. E aí, eu sinceramente não sei o que está acontecendo. Ok, Dani, e você? Então, vocês estavam falando sobre a linguagem, o absoluto e o relativo, né? Qual é a diferença É, dos dois? isso. Ah, assim, olha, eu acho que eu eu tenho uma visão muito particular sobre isso. Eu gostaria de ligar com a câmera agora, mas com a minha molhada e também bagunçado. Eu vou secar daqui a pouquinho eu ligo. Mas é o seguinte, o que ele chama de absoluto, eu vou chamar de relativo, mas num segundo momento, tá? E o que ele chama de relativo, eu vou chamar de absoluto, porque a ciência seria absoluta. Todo mundo, em qualquer sociedade, pode acreditar, quando você está descrevendo uma cadeira, você vai dizer, ela é marrom, né? Vocês vão concordar sobre coisas básicas. Ela tem 4 apoios de estrutura, ela é muito sólida, resistente, enfim, serve para o ser humano sentar nela. Daí são inscrições científicas. A gente chama isso de relativo, né? O autor ele está chamando isso daí de relativo. É interessante, mas todo mundo pode concordar que esses são atributos reais da cadeira. Tá, eu não sei se ele. Bom, mas enfim, calma aí, depois eu me arranjo melhor então. Por outro lado, se você fala assim, nossa, a cadeira é boa, nossa, a cadeira é excelente, nossa, a cadeira é sofisticada, não sei, assim, a cadeira é algo, tipo, de absoluto, ela não tem. E aí, é relativo. Uma pessoa pode falar, nossa, mas eu achei ela muito brega. Outra pessoa pode dizer, não, ela não é brega, ela é simples, por isso ela é elegante. E assim, a ética, digamos assim, na cadeira, ela varia de cabeça para cabeça. Tá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a acrescentar segundo o que ele próprio fala, né? Não, não. É isso mesmo, é o que ele quis dizer. Juízo de valor absoluto que as pessoas têm varia de cabeça para cabeça, de cultura para cultura. Já a ciência é universal, entendeu? Por isso que eu chamaria a ciência de absoluta e a ética de relativa. É isso que eu tenho a dizer. Ok. O que eu, olhando para vocês, percebo é que vocês
leram Wittgenstein como antropólogos. Então, quando vocês estão pensando em relativismo, vocês estão pensando no nosso relativismo, que não é o relativo dele. E aí talvez tenha tido seja a razão de toda essa confusão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem dois tipos de bons. Em primeiro lugar, ele não está falando de culturas diferentes. Ok? Primeiro ponto. Claro que tem aí Claro que você pode usar o que ele está falando para pensar culturas diferentes, mas ele não está abordando esse tema. O que ele está pensando é no uso das palavras. Ok? Por isso que eu falei para vocês da transição do primeiro para o segundo Wittgenstein, embora aqui não seja tão claro a ideia de que o significado é igual ao uso. Então, olha só, o que ele está falando? Quando você usa bom, você tem dois tipos de uso diferentes, um relativo e outro absoluto. Ok? Qual é o relativo? O relativo é aquilo que o Caio estava falando. Então, vamos usar outro exemplo. Vamos usar assim, dizendo assim, ele é um bom pianista. O que eu quero dizer com isso? Ele tem destreza, né? Ele tem Ele tem habilidade. destreza, tem habilidade, o que mais? Ele não só sabe tocar, né? Ele não só sabe tocar, o que mais que ele Que ele, faz? não, assim, que ele toca bem, né? Assim, tipo, que é diferente, né? De ele toca piano de ele Mas o sabe que tocar significa piano. tocar bem? Ai, sei lá. Ele consegue acompanhar as notas de uma determinada música complicada num tempo, num timing adequado. Ok, ele toca peças difíceis com facilidade, por exemplo. Não é? O que mais? Mas aí entram só sinônimos, não, professor? Toca com maestria, toca com elegância. A gente vai só Não, pois é, mas adjetivar. tudo bem, mas maestria é uma coisa, elegância é outra. Não são sinônimos. Tá bom. O que a gente fez aqui? A gente pegou o bom e reduziu ao quê? Uma explicação de fatos, né? Coisas Exatamente. concretas. Então, o relativo é quando a gente tem um bom que a gente pode substituir por fatos. Por exemplo, eu pergunto para você, esse aqui é um bom caminho para ir ao aeroporto? O que você vai responder para mim? Não sei. Depende. Vamos dizer que você responda sim. Por quê? É a rota mais curta ou a melhor A estrada? rota mais curta é a rota mais rápida. Eu vou gastar menos dinheiro. O que mais? Tem menos trânsito. Tem menos trânsito. Então, veja, em todas esses exemplos, o bom pode ser substituído por uma descrição de fato. Ok? E quando eu digo assim, mentir não é bom. Eu posso reduzir isso a uma descrição de fatos? Ela carece de justificativa, né? É isso. Não é justificativa. Ela não pode ser substituída por uma descrição de fato. Por exemplo... Mas, se você Fala. pensar assim, quando você conta em verdades, geralmente é prejudicial a diversas partes. Geralmente, me dá um exemplo. Danos. Me dá um exemplo. Quando você fala que, por exemplo, sei lá, alguém traiu a esposa, e aí fala assim, aí mente sobre isso, né? E aí quando alguém descobre a verdade, quando a esposa descobre a verdade, acaba sendo prejudicial para ambos. A esposa traiu ou o marido traiu? O marido traiu. O marido traiu. E aí você sabe disso, mas não vai contar para a esposa. E aí isso é mentir, né?
mentiu. Aí mentir é ruim, não é bom, né? Porque se você tivesse contado, seria melhor para as pessoas. Eu não sei, eu só... Por que seria melhor para as pessoas? Não é melhor viver numa doce ilusão do que viver num... Você tem que... Ô, Guilherme, você tem que abandonar essa coisa machista de achar que a mulher tem que ser absolutamente fiel ao homem. Ela vai lá, tem um... Ou, ao contrário, ela tem um namorado também, os dois, cada um tem o seu namorado, tá tudo bem, não há problema. Por que você tem que mas mentir? eu Por que tô mentira falando de nesse uma caso é relação ruim? monogâmica. É, Caio está espantado, Caio. Diga, por que você está espantado? Não, eu tava achando graça dos exemplos da Sérgio, você colocou aí. Então, vamos... Qual é o problema? Vamos supor, vou dar outros exemplos. Esse é um exemplo do Kant. Tem um cara querendo matar uma outra pessoa, ok? Essa pessoa está escondida na sua casa. Você sabe que esse cara está querendo matar. Ele bate na porta e pergunta: o fulano está aí? Como você responde? você mente, né? Ok, se eu mentir, e se eu disser a verdade? Eu peço dinheiro para informação, entendeu? Se quiser que eu abra a boca. A Daniele sempre é pragmática, deu um jeito de... mas o ponto é o seguinte, repara como a consequência de mentir não é mal por causa da sua consequência. Mentir é mal porque é mal. Pronto. Quer ver? Pega o texto. Você é um excelente pianista. Eu falo assim, poxa, Guilherme, você está tocando mal. Aí você fala assim, mas eu tô a fim de tocar mal hoje. Aí o que eu vou falar para você? Ok, faz o que você quiser, né? Aí eu falo assim para você, Guilherme, você mentiu para mim. Aí você fala a mesma coisa, eu menti porque eu queria mentir. O que eu vou falar para você? Não, mentir está errado. Você não pode mentir. Entendeu a diferença? Professor, mas à mesma medida que você não pode falar a verdade sempre, né? Bom, mas aí tem uma outra coisa, porque quando você fala que você não pode dizer a verdade sempre, esse exemplo da verdade é ruim para nós. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade onde dizer a verdade não é uma grande coisa, né? Não é um valor imenso. Nós até aceitamos a mentira, né? Quer ver, pega esses filmes que a gente vê de sociedades individualistas, pega lá Hollywood, né? Aqueles filmes de romances. Aí o cara diz assim para ela, ele ou ela diz assim, vamos supor, ela diz assim para ele: você mentiu para mim. Agora eu não posso mais confiar em você. Como se isso fosse um grande problema, né? Aí você olha assim, você pensa, pô, mas foi só uma mentirinha. Não foi nada demais. Isso já não aconteceu com vocês? Vocês nunca tiveram essa experiência vendo um filme? Já, Uma, já. foi uma mentirinha de nada. É absolutamente compreensível que ele não queria falar isso porque ele estava se sentindo mal, ele não queria dizer, mas... Então, agora, mentir em certa sociedade é uma coisa muito grave. Como é, por exemplo, na sociedade americana. Claro que vem o Trump e atrapalha tudo, né? Mas para nós, sujeitos normais e coisa, mentir é um problema. Fez sentido? A diferença entre o relativo e o absoluto?
Eu acho que fez, só que eu acho que ainda assim, o uso da palavra absoluto é meio confuso, assim, porque agora com você falando, parece que é absoluto porque é a percepção daquela pessoa, você não teria como contestar, tipo, com o fato Não, relativo, a impressão que porque dá ele é não pode. O relativo significa que ele pode ser reduzido a fatos. O absoluto significa que ele não pode se reduzir a fatos. Significa que ele vai dele mesmo. então, isso que eu acho que a gente está falando a mesma coisa, mas assim, o relativo você tem uma explicação de por que que você está usando aquela afirmação. É mais ou menos isso, né? Você tem como explicar com Exatamente. algum fato. O absoluto seria porque é simplesmente uma percepção daquela pessoa sobre aquilo. Não, porque é uma regra moral. Mas é isso que eu acho Você está confuso. obrigado a seguir. Me dê exemplo de uma regra. Porque nem toda regra moral parece que sempre vai ser seguida, até pelos exemplos que a Mas gente esse estava não é o usando ponto. aqui. O ponto é que mesmo que o ponto é que o fato dela ser boa, por exemplo, dizer a verdade é bom, ser fiel é bom, o que mais? Ser honesto é Ser bom, não leal. ser leal é bom, não roubar é bom. Nada disso, é, isso independe das suas consequências e independe do fato. Fez sentido, Thaís? Mas então como que isso é construído, assim? Como que a gente sabe que na nossa sociedade mentir é bom, mentir é ruim e falar a verdade é bom, assim? Porque aí, por exemplo, relacionando com o texto do Gadamer, quando ele fala sobre a ética, ele tem outra visão, então, né, sobre como Não, que a pois é, mas ética... olha só, a gente vai chegar no texto do Gadamer depois, guarda ele aí. Mas, como a gente sabe? Como a gente sabe? O que vocês acham? Eu acho que tem também relação com, por exemplo, a questão de generalizar, por assim dizer, por exemplo, é, não matar. Por exemplo, a gente sabe que tem situações em que se exclui a culpabilidade, por exemplo, aí entra na questão de direito, mas enfim, que tem motivos porque você mata mesmo não querendo, não achando certo matar. Só que ainda assim, você parte do princípio que matar não é legal. Independente de existir algo que te, por exemplo, legítima defesa. Não Aí é a matar é mesma coisa da bom. mim. Não matar Exatamente, é é a mesma bom. coisa da mentira, né? Você tá falar a verdade é bom, mas em alguns contextos mentir vai ter né, um outro peso para você. Mas no Mas, final das contas, a verdade é a melhor. São só um contexto específico que te faz mudar a perspectiva. mas Mas eu não assim, sei, eu penso como um hum, geral. mas como é que a gente aprende isso? Ué, norma, né? Norma cultural, por assim dizer. São normas morais e tal. É ensinado, a gente. Fez sentido para você, Thaís? Como você sabe que mentir é ruim? Porque sua mãe fala assim, minha filha, não mente. Você tem que dizer a verdade. Não rouba, você não pode pegar a coisa dos outros. O que mais? Não, sim, eu entendo, assim, mas o que eu fico pensando é que no final isso acaba não sendo absoluto, porque isso você falou, né, que antes ele não pensa sobre isso, mas em outra sociedade pode ter outra regra moral, Claro que sim. outra Claro que sim. ética absoluta. Mas você tá confundindo absoluto com universal. Mas, ô, professor, eu, assim, aí dentro de uma questão mais, né, de sentidos e uso de palavras, eu acho que absoluto também não é a palavra Não, mais, tudo bem. assim, Mas, gente, olha aqui, ó. Tem duas coisas aqui que a gente está fazendo. A primeira coisa é entender o que o Wittgenstein quer dizer. A segunda é se nós concordamos ou não que o uso absoluto é o melhor uso para isso que ele está propondo. São duas coisas diferentes, não é mesmo? A gente pode perfeitamente admitir e falar assim, olha, para nós, é, para nós, as regras morais elas também são relativas. Por quê? Porque não é que elas sejam, não é que elas, num sentido diferente, não é que elas sejam redutíveis a fatos, mas elas dependem da cultura na qual as pessoas estão. Mas isso é um outro uso de relativo. Ele está usando absoluto num sentido muito, muito específico. Ele está dizendo assim, absoluto é aquilo que não pode ser reduzido a fatos.
E aí Eu acho que depois vem a discussão. a gente entrou na discussão do absoluto, porque, pelo que eu entendi, a gente já tinha pego a diferença do relativo e do ético e tal. Vocês entenderam? Fez Eu tô sentido? concordo com o Rodrigo, assim, eu acho que eu já tinha entendido o que ele queria dizer, eu acho que eu estava partindo mais de uma crítica, assim, de que nem sempre vai ser absoluto no sentido universal que você estava falando, assim. Mas Mas o eu que é entendi absoluto que o para ele autor... não é universal. Sim, a gente tem que também partir de entender o autor, né, como ele quis colocar. Claro, claro. Depois a gente volta nisso. Depois a gente vê em que sentido isso pode ser ou não ser aplicável ao que a nós como antropólogos, né? E aí, é, ele fala, ele fala sobre algumas experiências que ele acha que tem um sentido absoluto. E aí? Vocês lembram quais são as experiências são essas? É sentir-se seguro, Absolutamente seguro. Nada de mal pode me acontecer. O do assombrado, né? Qual? Sentir-se assombrado, né? A questão do susto e tal. E tem. mas eu acho que não tem a ver tanto com susto, mas mais de espanto, espantado de que o mundo existe, né? É a Mas não existência com do mundo, medo. né? Não, não é espantado, é maravilhado, é uma outra palavra. Maravilhado. E dizer que se sentir maravilhado é porque a existência do mundo é um milagre. Por quê? O que é o Porque as milagre? palavras não conseguem explicar. Porque não pode reduzir a uma descrição de fatos. No fundo, aí vem aquela discussão sobre a diferença entre o milagre e a explicação científica. E a pergunta é a seguinte: a ciência pode mostrar que não existe milagre? Para ele, não. Por quê? Porque ele até fala alguma coisa no sentido de a ciência vê as coisas, sei lá, meio que a partir da ótica da ciência. Então, ela não, sei lá, ela não se maravilha com as coisas. Ela parte da linguagem própria dela para tentar compreender E o que e significa explicar, isso? né? E o que significa isso? Que a ciência não é capaz de ver milagre. Tudo bem, mas por quê? Qual é a atitude da ciência que faz com que ela não seja capaz de ver milagres? Licença, eu sei. É o seguinte, eu vou dar um exemplo, né? Que eu estava pensando assim, né? Democracia. Tem gente que fala, né, que democracia não existe, porque a gente nunca viveu um espaço, né, em que todo mundo fosse realmente participante. E tá, assim, se definir a democracia e falar isso se aplica, nenhum sistema é democrático. Então, como é que a gente age a partir de que nenhum sistema é democrático? A gente muda a nossa definição de democracia para uma democracia mais científica. Então, quer dizer, ela é baseada em regras. Quais regras são essas? Tem instituições sólidas, eleições periódicas, etc, etc. Então, vai definir como você define as cores da cadeira, né? Não se ela é boa ou se ela é ruim. Tipo assim, se todo mundo participa ou não participa, porque, de fato, isso, na verdade, não se aplica, sabe? É um negócio assim. Agora, você pode dizer que democracia é uma farsa no geral? Eu acho que existem realmente momentos democráticos. Assim, por exemplo, quem é institucionalista, né? Se você fala assim, nossa, o jantar foi muito democrático, porque todo mundo conversou, tal, e a pessoa ia falar, não, democracia só é quando existem instituições, eleições periódicas, etc. Aí, se você tiver uma revolução e você achar que naquele momento o povo todo tá vibrando, tá, você vai falar, nossa, aquela lá foi a experiência mais democrática que eu já tive na minha vida, né? Nunca foi tão democrático quanto uma conferência do PT, né? Tal. E aí, nesse sentido, você pode sentir que você tá vivenciando uma democracia, e aí é como se fosse aquele milagre absoluto, etc, né? Então, acho que terminei.
Eu não entendi muito bem, não, o Daniele, porque onde é que está aí a ciência e onde é que está o milagre? O milagre seria quando você, por exemplo, imagina que tá lá o Collor, um candidato que você gosta. Eu sei que você Ok. gosta, todo mundo gosta. E aí você Collor? vota nele e você vê que ele venceu. Você vê que ele Ok. venceu. Naquele momento lá, sei lá, qual era o ano? 91? Não sei, 94, não sei, menos. Não. Aí você vibra, entendeu? O país inteiro sente a democracia na veia, né? Todo mundo tá realmente a fim de usar verde e amarelo e tal. Aí surge a grande verdade, que o Collor é mais um, ou o pior dos ladrões. E aí você fala, nossa, democracia não existe de fato. Quer dizer, a democracia tem em jogo? Será que a democracia, enquanto milagre, enquanto experiência, Pois que é, está mas em olha jogo? só, Ou, quando você sabe? fala democracia, você tem uma definição de democracia, qualquer que seja ela. E é fácil essa Estamos definição que... pelejando, viu? Estamos pelejando. Eu sei, Tá muito mas... difícil. Uhum. Eu sei, mas eu acho que eu acho, assim, é a minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre esse debate. Mas, enfim, não vou falar agora não, porque também não interessa. De todo jeito, para você dizer se alguma coisa é ou não democrática, você precisa de uma definição, certo? Qualquer que seja ela. Qualquer que seja ela. Você mesmo deu aí uma. Democracia precisa de instituições fortes, eleições periódicas, alternância de poder, etc. Isso define o que seja democracia. Então, aí você vai no Brasil, por exemplo, e você aplica esses critérios. Instituições fortes, eleições livres e alternância de poder. Nós temos essas coisas? Sim, e aí, Então, ainda assim, você diz que o Brasil é uma democracia plena, tal democracia? não, peraí. Também não. Aí você botou outra coisa. Então, a partir desse conceito, o Brasil é uma democracia. Você fala assim, democracia, para existir democracia, você tem que ter um mínimo de igualdade entre os cidadãos que permitam que eles tenham igual, ou que eles participem ativamente da política. Uma situação muito desigual não pode ser uma democracia. Sobre essa definição, nós somos uma democracia? Aí certamente não. Então, para você dizer se é uma democracia ou não, uma democracia ou não, você precisa de uma definição. Portanto, toda a resposta, ela tem que necessariamente ser uma resposta que vá relacionar-se a fatos. E é uma subpergunta, né? Porque primeiro eu defino, por exemplo, se é uma democracia participativa, se é uma democracia liberal, etc e tal. E aí depois eu vou ver se ela é plena ou não, de fato. Mas aí, professor, sobre a sua pergunta, eu encontrei aqui uma parte que ele fala sobre isso, né? Essa diferença da ciência com milagre, não é? Acho que essa é a Uhum. pergunta. E aí tem relação, aí, por exemplo, dentro de uma perspectiva científica, com o empirismo, né? O quanto eu posso experimentar e descrever essa coisa, né? Por exemplo, um milagre, eu não tenho referências para descrever ela. E por mais que eu descreva, eu nunca vou encontrar características de fato no mundo que representem ela. Pois é por aí. Mas ele está falando de uma outra coisa, muito mais essencial do meu ponto de vista. Essencial é uma palavra ruim para nós antropólogos, né? Mas muito mais fundamental. Que é o seguinte: para algo ser visto como científico, quer dizer, ele utiliza um exemplo de eu vou dar outro exemplo. Vamos supor, Razão? não, vamos supor Ele fala, que a minha caneca se transforme numa vaca de verdade. Ok? Ela se transforma, vocês estão todos presentes, vocês veem ela se transformando numa vaca. Isso é um milagre ou não é um milagre? Não, Por que não? porque se você procurar vai ter uma explicação científica para isso, assim, igual tudo no mundo. Por isso que, tipo, esse debate, assim, por que para a ciência não tem milagre? Porque milagre não existe, porque se você procurar tudo, você vai achar uma explicação científica.
Ó, o Guilherme aqui falou, será? O que você acha, Guilherme? Eu acho que é um milagre, é algo inexplicável, algo sem explicação, assim. Mas Quando você explicar, quando você procurar, quando você descobrir o que é que foi que fez isso, vai deixar de ser um milagre. Mas até lá, é um milagre. É algo Pois é. surreal. Para vocês dois, pontos de vista Wittgenstein estão certos e errados ao mesmo tempo. E essa é a grande... Por quê? Porque o que ele vai dizer? Depende. Se você olha isso com o olhar de um valor absoluto ou de um valor relativo. A questão do leão, né? Ao Exatamente. mesmo tempo, o milagre pode ser uma tragédia ou uma coisa boa, por assim dizer. Não, não é isso. O milagre, Ah, ele é algo que incorpora um valor absoluto. Então, não tem explicação em fatos. A ciência parte do princípio que tudo pode ser explicado por outros fatos. Então, o que acontece? A ciência não pode provar que milagres não existem. Por quê? falta referencial de fato, né? Porque Não, eles vão porque deixar Eu de não ser consigo. milagres. Hã? É porque eu não Porque, consigo traduzir para o nosso mundo sensível, né? Não, não é isso. É porque eles porque a vão deixar de ser milagres. Não, é porque a atitude de ver algo como um fato é diferente da atitude de ver algo como milagre. Isso não depende da coisa em si, depende da maneira como você se relaciona com ela, do tipo de experiência que você tem com ela. Por isso que ele fala daquela experiência de que eu podia ser, eu me sinto seguro, não importa o que me aconteça. Ou eu experiencio isso como um milagre, e aí eu acredito que aquilo incorpora um valor absoluto, ou eu penso naquilo como um fato a ser explicado, e aí é uma atitude científica. então quer Professor, dizer para nesse mim. caso, Peraí, vamos lá. Caio. Não, então, para a ciência não existe milagre. Não, porque tudo pode ser explicado. Mas isso Exato. não significa que eu preciso concordar com a ciência. Como assim? Ué, a ciência pode dizer, isso aqui não é um milagre, eu não consigo explicar ainda. Mas falar, é um milagre, claro que é. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. A coisa depende do tipo de valor que você dá ao acontecimento. Depende, então, do sentido que você dá a essa experiência. Entendi. Ou seja, se aquilo incorpora um valor absoluto, é um milagre. Se você acredita, se aquilo para você incorpora uma experiência que incorpora um valor absoluto, é um milagre. Se for uma experiência que você olha, você se distancia, você fala, isso aqui, eu não sei explicar o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. professor, então nesse caso, o sentido relativo absoluto, ele é subjetivo, totalmente subjetivo? A minha Não. pergunta seria, por exemplo, olha, beleza, a gente tem as duas referências, relativa e objetiva. A relativa é que a gente consegue transformar em algo fático, né? Eu consigo Aham. transportar sensivelmente para a nossa realidade. O Uhum. absoluto eu não consigo. Mas aí, por exemplo, pode existir uma Não, não é que possibilidade eu não de uma consigo, situação... é que não é redutível, é diferente. Não, tá, enfim, não consigo porque Não, não é, mas enfim. essa diferença é a coisa. Por exemplo, qual é a atitude do cientista? Eu vejo alguma coisa, eu não consigo explicar, não consigo dizer a fato. Significa que aquilo é um milagre? Não, significa que eu ainda não sei como explicar, mas que eu vou Eu saber em estava algum momento. pensando a situação contrária. Por exemplo, existe uma redução fática sobre isso, mas ainda assim eu faço uma leitura de algo, sei lá, etéreo, eu não sei qual termo usar, mas que em teoria não se reduz ao fato. Tem como existir esse caminho também? Porque eu fiquei pensando nisso, por exemplo, numa perspectiva muito religiosa, eu posso simplesmente falar que o fato ao qual se traduz a coisa não necessariamente é. Aí você está me perguntando se a mesma pessoa pode ter essas duas atitudes ao mesmo tempo. E a resposta é: isso não é o ponto do coisa, eu não sei. Ou pelo menos a partir dele a gente não pode dizer. Mas você tem pessoas religiosas que, quer ver, Newton achava que as leis dele provavam a existência de Deus.
Então, é nesse sentido, por exemplo, é exatamente esse o ponto. Tipo, Porque você pode falar, por exemplo, assim, você pode dizer assim, olha, eu posso explicar o universo. O universo nasce do Big Bang. Big Bang é um momento e tal, pá, pá, pá. Eu não sei o que acontece antes. Não tem como, mas a partir dali acontece isso. Isso significa que Deus não existe? Depende. Depende de como você olha isso. Se você olha a existência do universo como a partir de um valor relativo, ele tem uma explicação. Mas a sua própria existência, eu posso me maravilhar pela sua existência. Eu posso dizer, isso é um milagre que ele exista. e aí é o ponto final do texto, né? Que é a questão Não, do respeito que ele coloca por exatamente. Mas tem uma mesmos. coisa anterior, que é o absolutamente central para nós que vocês passaram por cima. Sou muito desapontado, viu, dona Daniela? Que é o seguinte, é a ideia da xícara de chá. O que ele vai dizer sobre a xícara de chá? Ah, que ela tem um limite próprio, né? Não importa o quanto você coloque, ela só suporta o que ela suporta. E a nossa linguagem é essa xícara de chá. O que isso quer dizer? Ah, eu não sei, assim, ainda mais depois de toda essa relação aí, eu fico pensando da questão da limitação mesmo, né? A gente só vai compreender até um ponto. Além de um certo ponto, a gente não consegue compreender, e é isso. A nossa linguagem tem limites. Então, significa o seguinte, que eu posso derramar 1 litro de água numa xícara de chá, que só vai reter os 250 mililitros, que é o tamanho dela. Se bem que eu tenho aqui, ó, olha só, eu tenho uma xícara enorme, que ela tem mais de 250 mililitros. Então, acho que aqui tem os 450. Então, na minha xícara cabe mais. Agora, qual é o ponto? O ponto é que a linguagem é isso. A linguagem tem limites. O que o Wittgenstein está dizendo com isso, do ponto de vista dele? Que na linguagem só cabem valores relativos, não cabem valores absolutos. Então, o que é o valor absoluto? O que é o milagre? É a tentativa de arremeter contra os limites da linguagem. Olha que expressão belíssima. Toda ética, toda religião, toda coisa é uma tentativa de arremeter contra os limites da linguagem. Assim como, né, sobre a democracia, que a democracia é um anseio, né? A democracia é um ponto de chegada, né? Seria o ponto ideal de harmonia entre todas as pessoas. Estado sem É, dominação. por que você... A pergunta é o seguinte, por que você quer viver na democracia? Você pode dizer, bom, porque para mim tem liberdade, tem algumas coisas que são importantes, mas para que você precisa de liberdade? Então, no fundo, você vai dizer, porque isso é bom. Olha o absoluto. Agora, vocês reparam que isso tem tudo a ver conosco, antropólogos? Em vários sentidos. Primeiro, olha só, é perfeitamente possível fazer o que nós fazemos, que é descrever que as outras pessoas acreditam em tais valores absolutos, para utilizar a linguagem do Wittgenstein. Mas isso que nós estamos fazendo? Nós estamos descrevendo como as outras pessoas pensam. Na verdade, estamos descrevendo a conformação de uma outra cultura. Tudo bem. Mas estamos descrevendo como as outras pessoas pensam. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos descrevendo valores relativos. Nossa, professor, eu fiquei pensando, mas aí dentro dessa fala que você coloca, para mim encaixa como quase que uma descrição, ou melhor, representação de alteridade, né?
Que, por exemplo, é de fato compreender que eu tenho limitações e que tem uma outra visão que vai para além das minhas Claro, limitações, né? claro. Isso é outra ideia interessante, quer dizer, a antropologia, que na verdade é mais do que essa distinção entre valores absolutos e valores relativos, essa ideia que eu queria tirar da aula de hoje. A ideia de que a antropologia é como essa xícara de chá. Algumas coisas cabem nela, outras coisas não cabem nela. Nosso conhecimento tem limites, como toda linguagem. E daí vem, aí vem Vamos voltar lá à ideia do encontro, ok? Então você está se encontrando com o outro. A etnografia é resultado de um encontro. Esse encontro, por sua vez, na medida em que você deixa que o outro te diga algo, né, você, num certo sentido, não está se maravilhando pelo outro, ou se deixando maravilhar pelo outro. Você não precisa concordar com tudo que ele disse, mas você está vendo, olha só que coisa interessante, olha só como eles são. Eles são assim. Só que na hora de você descrever, você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai estabelecer relações entre fenômenos. Você vai transformar esse encontro, que não pode caber em palavras, esse é o meu ponto, em algo que caiba em palavras. Então tem sempre uma perda em relação ao sentido experienciado. É uma coisa que eu já estava de uma outra maneira lá na fenomenologia. Mas a gente não leu fenomenologia aqui, né? Só na outra disciplina, tá bom? Esquece a fenomenologia. Pega lá Aristóteles. Aristóteles não estava falando dessa dimensão. O que Aristóteles estava falando? Ele não estava justificando a regra moral. O que ele estava falando? Ele estava falando, tendo visto essa regra, como é que eu aplico ela na realidade? E é nessa distância entre uma regra que se pretende universal o caso específico na qual aplicar a regra literalmente é injusto, é que entra a Froneses. Que, por sua vez, não pode ser reduzida a nenhuma regra. O Wittgenstein tem uma expressão maravilhosa. Ele fala assim, Deus quis assim. Isso reduz, isso explica o meu conceito de ética. O que está em jogo aí? Essa ideia, Deus quis assim. Deus é a justificativa, não tem outra justificativa, acabou, pronto. Tem um sentido absoluto aí. Eu não preciso justificar dizendo que, olha, essa regra é importante porque isso vai permitir que as pessoas vivam mais. Não é isso que está em jogo. Eu fico pensando o quanto isso é, tipo, uma armadilha retórica, né? Porque é tipo, falando dentro de uma perspectiva de linguagem, não tem saída mesmo. É isso, tipo, se justifica por si mesmo. Então, fazer o quê? Mas uma vez que a gente tem esse limite claro, eu acho que as coisas ficam mais fáceis para nós. Você não pode querer tirar da antropologia mais do que ela consegue te dar. Professor, e como que a gente enxerga o que está fora do limite? Caio, aí eu acho que vai depender do seu trabalho de campo. Aí, professor, é interessante. A pergunta do Caio eu achei muito, né, assim,
perspicaz. E aí a Thaís colocou, eu vou ler, pode ler, Thaís? Porque acho que ela colocou no texto aqui no chat, ó. Seria uma Ah, transformação dos valores absolutos dos outros em valores relativos, que aí eu fiquei pensando nisso também, né? Porque, tipo assim, é uma possibilidade. Eu não sei se é uma regra, né? Porque, por você exemplo, se a fala gente que faz isso a numa... descrição transforma o que é um valor absoluto em um valor relativo? Sim, se eu pego, por exemplo, uma descrição antiga, por exemplo. E aí eu consigo trazer isso hoje e, né, colocar ela dentro de uma perspectiva relativa. Tipo, eu consigo dar uma explicação de fato para isso, né? E aí, mas É, também poderia ser que não, né? Eu não quer acho ver, que é uma coisa necessária. pega um ritual qualquer, um ritual religioso, no qual as pessoas... vamos pegar uma coisa mais próxima da nossa realidade, que fica talvez um candomblé, onde o filho santo incorpora o seu santo. Ok? A gente pode escrever isso. Então, a gente está descrevendo, como é que a gente descreve? Pode ser, de repente ele para, aí ele começa a tremer. Eu não sei, eu não sei, mas imaginando, estou fazendo uma descrição, começa a tremer, de repente começa a falar de uma outra maneira, ele começa a agir de uma maneira diferente, ele começa a dar conselho, aí vai, né? Ele vai dizendo, vai colocando o coisa. Ok, você fez a descrição, mas você tratou isso como um valor relativo, algo que pode ser objeto de descrição. Agora, o sujeito que está incorporando o médium, aquilo para ele é absoluto, né? É uma experiência que não cabe em palavras. É uma dimensão que está para além do nosso. E você pode tomar várias atitudes em relação a isso. Você pode suspender o seu juízo, né? Se aquilo, você pode dizer, não, essas pessoas elas estão fingindo, por exemplo. Ou você pode tratar isso como um milagre também, não. Isso aí é né? Ou você pode dizer o seguinte, olha, o que você é capaz de descrever? Você é capaz de descrever você é capaz de escrever os movimentos, você é capaz de escrever como a pessoa fala, você é capaz de escrever como as outras pessoas estão olhando em volta, você é capaz de descrever o que a outra pessoa vai dizer depois de ter incorporado como ela sente, quais são essas coisas. Mas tudo isso são valores relativos. A experiência de incorporar, que tem um valor absoluto, isso para sempre vai nos escapar. Tem algum autor na antropologia que trabalha bastante essa questão do valor absoluto, da experiência? Por exemplo, eu fui lá com a tribo tal e tomei a droga deles, que loucão. E a experiência é Tem, assim. tem, tem alguns que já fizeram isso, mas ah, eu acho que tem um autor que a minha interpretação dele usa muito o Wittgenstein, que é o Goethe. Então, ele tem umas sacadas assim muito Wittgensteinianas, né? Quando ele fala piscadela, por exemplo, o que você está descrevendo? Você está descrevendo outras descrições. Ou quando ele fala assim, o que você encontra numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos é uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. É isso, né? Você não vai encontrar. O que você vai fazer é que lá você vai estudar grandes questões. Tá? Tá bom, vamos fazer uma última rodada? Vamos começar pelo Caio. Caio,
Não, deixa outra pessoa ir antes, professor, por favor. Tá bom, Quero Daniel. ouvir, quero ouvir. Não, depois do meu comentário do loucão aqui, eu vou ficar em silêncio também. Nada a Tá bom. comentar. Você fica em silêncio, né? Ele tem, e você, Rodrigo? Você foi o Mas último você foi o último da primeira rodada, é justo que agora você seja o primeiro. tudo bem. Mas tem uma pergunta específica ou... É a última rodada, comentários, qualquer coisa. Ah, não sei. Então, eu no finalzinho lá deu a eurekazinha dessa questão de... Porque meio que me colocou numa armadilha. Eu sempre tenho uma leitura muito... Aí eu vou usar os termos do texto, né? Muito relativos sobre as relações religiosas e etc, né? E aí, enfim, me peguei num preconceito cabuloso, porque como é que eu posso me colocar num lugar de, né, alteridade, enquanto antropólogo, pesquisando outras sociedades ou contextos específicos, e num outro contexto específico eu já tenho esse olhar, né, de não levando a sério, né, usando lá os termos do Ingold, não levando a sério de fato, né. E aí, enfim, eu gostei bastante. Assim, tem muitos pontos de reflexão que, na verdade, ficam meio escondidos, né? Tipo, teve uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li, que foi a questão da xícara, de fato, né? Só que você perguntando, eu falei, sei lá, uma xícara, né? Encher e tal, tem o limitezinho dela, mas o que que isso pode implicar de fato, né? Mas, enfim, eu fiquei pensando nisso, e aí, tipo, entra a questão da ética, né? E aí ele coloca estética solto no meio do texto em um momento que eu fiquei meio assim. E aí, enfim, aí é daí que eu fiquei pensando lá no diálogo do Platão sobre a beleza, né? Que aí entra muito dentro dessa perspectiva de relativo e absoluto, né? Porque tipo, ele coloca a discussão do que é belo, né, em contraste com o sofista, que eu não lembro quem é, que, enfim, a beleza como se fosse algo assim, absoluto né, enfim, etéreo e nananã. E aí ele vai colocando que não, né? Que, sei lá, ele vai discorrendo que o cavalo é belo, a panela briosa é bela. E aí, enfim, é tipo, é legal de ficar pensando. Mas é isso. Tá bom, é porque o belo também é absoluto. O belo também é um valor absoluto, né? Ele incorpora o valor absoluto estético. Então, ah, Giovana, o que você achou? Giovana, comentários. Fez sentido agora para você? Ou você continua boiando tanto quanto... Não, bastante coisa fez sentido agora, principalmente nessa última discussão que a gente teve, relacionando mesmo com a antropologia, que foi acho que igual o Guilherme falou, a gente não tem muito como a gente desligar, né, na nossa cabeça, porque a gente lê já pensando na perspectiva da antropologia mesmo, e eu acho que foi esse um dos problemas que eu tive enquanto eu li o texto, que eu estava relacionando, e aí as relações foram meio erradas, mas eu acho que fez sentido agora. Não tem Mas nada de errado com a perspectiva da antropologia, não é isso. Mas primeiro a gente precisa entender o que ele está querendo dizer nos termos dele, ou seja, fazer com ele a mesma coisa que a gente faz com uma tribo distante. Mas, enfim, eu gostei muito da discussão. Eu tenho esse problema que eu gosto muito mais de ouvir, porque na minha cabeça, enquanto vocês estão falando aqui, eu estou pensando em várias coisas, penso em falar em várias coisas, mas o que sai da minha boca não é só um quarto do que eu realmente estou pensando, mas eu estou gostando bastante da discussão. Legal, Thaís. Foi. E você, Thaís? Eu acho que eu consegui entender muito mais, assim, o sentido que ele dá. Eu gostei muito da centralidade que ele coloca para a linguagem, eu acho que isso é muito importante, assim. Uma coisa que eu estou tentando fazer nas aulas, assim, é um pouco o que você falou, como que isso vai, de certa forma, se relacionar com o trabalho antropológico, as notas etnográficas. E eu acho que esse texto, ele dá um sentido muito maior para a descrição, de você tornar relativo no final é tornar descrito em fatos. E eu acho que isso é muito importante da gente pensar assim. Não sei, foi uma É o que a gente reflexão. faz, né? É o que a gente faz.
eu posso... E eu acho que é interessante pensar no relativo, porque, assim, no sentido comum, assim, antes de... Se me perguntassem a definição de relativo antes de ler esse texto, eu acho que eu atrelaria muito mais a percepção individual ao que ele coloca mais como o valor absoluto, né, do sentido que você coloca. E eu acho interessante como que o texto faz uma coisa diferente, que é relacionar o relativo àquilo que pode ser descrito a um fato que vai ser incontestado no final, que é de você colocar uma descrição de realmente um fato, né, do que não pode ser questionado de certa forma. Eu acho isso interessante do texto. Legal. E você, Guilherme? Pois é, professor, ainda tenho diversas coisas que me fizeram pensar, né? Que estão em relação à ética, assim. Eu acho que eu nunca tinha me voltado tanto a pensar, assim, o que é a ética, né? Eu ainda tenho algumas questões, né? E, por exemplo, como a gente utiliza isso, como a gente pega a ética e transforma ela em prática, né? Aonde a gente vai aplicar essa ética, quais são, é, como que a gente vai ser utilizado esses valores, né? Principalmente numa esfera geopolítica global, né? Onde a gente não está falando só de uma cultura, mas a gente está falando de diversas culturas diferentes que estão fazendo acordos éticos, né? E a gente pode pensar em guerras e tudo mais, e como que isso funciona, né? E aí outra coisa também, pensando bastante nessa xícara que você trouxe, né? A gente tem esse limite da linguagem, né? Para se retratar sobre valores relativos, mas a gente também existe uma linguagem de valores absolutos, né? Que é a linguagem da arte. Quando você faz uma obra de arte, tanto artes plásticas, audiovisual, teatro, né? Você está falando ali, você está retratando de valores absolutos. Você não está falando ali sobre... Você pode até tentar, né, trazer valores relativos ali, mas a obra de arte, eu acho que ela está muito nesse lugar dos valores absolutos, e eu acho que pode ser uma ferramenta muito boa para a gente tratar isso, para a gente se utilizar disso, principalmente quando a gente vai pensar em literatura, quando a gente vai pensar em outras formas de linguagem. Eu acho que isso pode transformar a nossa xícara de 250 ml nessa xícara de 450 ml. Mas Eu acho que ainda tem 450 ml. Mas, ainda vai ser limitado. Eu acho que é isso, ainda vai ser limitado, só que expande um pouco os horizontes, né? Eu acho que talvez seja esse o lugar. Não sei, ainda me é... assim, eu só diria para você o seguinte: nos termos do Wittgenstein, a arte é justamente a tentativa de ir para além da linguagem, É, de arremeter contra os mas ainda é limites da uma linguagem. linguagem. Ainda Pois é uma é. linguagem. Aí depende de como você trata a linguagem. De novo, é uma outra coisa, porque essa distinção entre valores absolutos e valores relativos só faz sentido se você imagina que a linguagem é o que ele está dizendo que é linguagem, que a linguagem serve só para transmitir valores relativos. Se você Uhum, acha que a linguagem é alguma outra coisa, então aí já não cabe mais, ou pelo menos não cabe da mesma maneira como o Wittgenstein está propondo. Então, hum, o problema não é você não precisa ser Wittgensteiniano nesse sentido. Mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Esse que é o ponto. Estou falando isso no geral, né? Isso é um princípio metodológico. Ou seja, eu vou assumir essa percepção da linguagem. Ok, então. E eu acho que ainda dá para se aplicar isso da... Eu não vou saber falar o nome desse cara. Wittgenstein. Não, Wittgenstein. 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 Não, Wittgenstein. 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 Muito bem. É. Um dia eu pego Wittgenstein. Acho que a gente não Já dá para se pegou. utilizar. Dá. Wittgenstein. O Wittgenstein é um autor muito caro para mim, porque ah, eu utilizei na minha pesquisa de doutorado, até hoje eu precisava talvez explicar isso melhor, né? Mas
eu acho que, principalmente o segundo Wittgenstein, ele é muito interessante para pensar certos tipos de objetos de pesquisa, com certos tipos de... Depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso. Agora, não. Mas eu uso bastante. E também só um último comentário, assim, que eu acho que está um pouco fora da curva, assim, do que a gente está falando, né? É que eu sempre fiquei pensando em ética. Ética me vem diretamente aquele problema do trenzinho, né? Do carrinho, que tem um carrinho vindo no trilho, né? E aí, nesse trilho tem 5 pessoas. E aí você tem uma alavanca, e aí você pode puxar essa alavanca, e aí ele vai para um outro trilho onde só tem uma pessoa. Então você tem a escolha de matar, de deixar acontecer, né? Que seria uma visão deontológica da ética, ou de você é, puxar a alavanca, né? E ter uma visão mais utilitarista. Ou eu estou confundindo isso, né? É sempre isso que me vem assim quando eu penso em ética. Só que agora com esse texto já me traz toda uma outra visão para esse debate também, assim, eu acho que tem muita coisa que dá para se explorar. E eu acho que uma antropologia da moral é muito interessante. Ou pelo menos, por exemplo, eu estou escrevendo um texto agora sobre troca no Congresso. E a minha proposta é entender isso a partir de uma ideia de ordem moral, que estava presente lá na minha pesquisa sobre política no interior da Bahia. Então, você também teve um texto, teve um livro que publicou sobre moral. Eu até fiz antropologia da moral. Peraí, eu já não me lembro mais, mas eu te digo já. Eu inclusive resenhei o texto. E aí não me lembro do... Ai. Pronto. Olha aqui, ó. Pensando bem, estudos de sociologia e antropologia da moral. Eu, inclusive, fiz uma resenha desse texto, para o Anuário Antropológico. Então, assim, tem coisas Compartilha aí interessantes. com a gente, professor. Manda aí no grupo. A resenha? O texto eu não tenho em PDF, a resenha eu tenho. Peraí. Tá. Vamos terminar essa... Peraí. Manda sua pesquisa no interior da Bahia também. Essa eu só tenho... Peraí. Onde é que está aqui? Ô, professor, compartilha também depois as suas notas de pesquisa, porque eu estava pensando que isso parece ser muito interessante. Tipo, tá ali no Congresso, Notas de fazendo pesquisa. pesquisa ali. Assim, para ver como é que acontecem as coisas ali, tipo, da sua perspectiva, né? Olha, as minhas notas de pesquisa eu não vou distribuir, não, mas eu posso distribuir alguns dos textos que eu fiz. Professor, Até segunda-feira você podia selecionar uma nota sua dessas pesquisas e ler para a gente, uma que você achasse que não tivesse tanto problema assim de ler, né? Já que a gente está escrevendo as notas e tudo, acho que seria interessante. vou mandar aqui para vocês. Eu vou pensar no caso de vocês. Obrigado. Peraí. Pronto, já foi. Tá bom, vamos então. Vamos então. Assim, Caio, suas palavras. Não, então, professor,
Sei lá, assim, eu gostei muito da discussão, achei que foi muito esclarecedor em muitos aspectos, assim, eu gostei muito de como a Thaís botou as coisas no final, assim, eu acho que amarrou muito bem na minha cabeça como aplicar isso, como entender mesmo o que ele estava querendo dizer, assim. E gostei muito da relação que ela fez também com as notas etnográficas, né, que eu estava aqui o tempo todo também tentando procurar como é que eu ia encaixar isso, né, como é que a gente conseguia encaixar isso e tudo. Eu acho que ela foi precisa, assim. Mas é isso assim mesmo, sabe? Tipo, eu tava aqui tentando amarrar e tudo e agradecer a Thaís que me ajudou bastante a conseguir amarrar na minha cabeça aqui as coisas hoje. Hoje a Thaís deu nó, né? Deu um nó muito preciso para mim aqui, que ajudou bastante. Legal. E você, Daniele? Considerações finais, eu achei a sala muito curta, muito rápida. Estranho, né? Só isso. Sala muito rápida? É, Aula foi. rápida? Já acabou. Uhum. Passou voando, né? Quando a gente se diverte, acontece isso. Então, tá bom. Então, vamos encerrar por hoje. Eu vou aqui desligar o nosso